Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Hoje eu vim falar sobre um dos motivos pelo qual se iniciou a guerra do Afeganistão. O objetivo declarado da invasão era encontrar Osama Bin Laden e os outros líderes da Al-Qaeda. A Al-Qaeda, pessoal, bem resumido, era e é uma organização terrorista do Afeganistão, que continha também líderes e o principal, Osama Bin Laden. E também destruir toda essa organização e remover o poder e regime de Talibã, que era o apoio de Bin Laden. Neste ponto, a primeira etapa da guerra foi bem sucedida para a OTAN. Também, um dos motivos pelo qual se iniciou a guerra do Afeganistão foi quando o Afeganistão atacou as Torres Gêmeas nos Estados Unidos em 2001. E também se iniciou quando os Estados Unidos invadiu o Afeganistão para se iniciar a guerra. Agora eu vou passar a palavra para o Eduardo, que ele vai falar como realmente foi o início da guerra. Olá, hoje nós vamos falar como que foi a Guerra do Afeganistão. Vamos lá. A Guerra do Afeganistão foi uma fase de guerra civil afegã, que opôs inicialmente de outubro a novembro de 2001. Os Estados Unidos, com a contribuição militar Organização Armada Muçulmana Aliança do Norte e de outros países ocidentais da OTAN, como Reino Unido, França, Canadá, entre outros, ao regime talibã. A invasão do Afeganistão, liderada pelos americanos, teve início em 7 de outubro de 2001, a revelia das Nações Unidas, que não autorizaram uma ação militar no território afegão. O objetivo declarado da invasão era encontrar Osama Bin Laden e outros líderes da Al-Qaeda, destruir toda essa organização e remover do poder o regime talibã, que dera apoio a Bin Laden. Neste momento, a primeira etapa da guerra foi bem sucedida para a OTAN. Contudo, 20 anos mais tarde, o conflito acabou terminando com a retomada fundamentalista do Talibã ao poder em 2021. Eu vou contar sobre o final da Guerra do Afeganistão por um texto e depois eu vou resumir parágrafo por parágrafo para vocês. Bom, o passar dos anos tornou a Guerra do Afeganistão desgastante para os Estados Unidos. Devido à grande presença de cidadãos norte-americanos no Afeganistão, o acúmulo de mortos e os altos gastos do conflito. O governo de Barack Obama prometeu retirar as tropas norte-americanas do Afeganistão, mas não cumpriu com sua promessa. Bom, o primeiro parágrafo, resumidamente, quis dizer que teve muitos mortos e os altos gastos do conflito, e o governo prometeu retirar as tropas norte-americanas do Afeganistão, mas não cumpriu com sua promessa. Bom, o segundo parágrafo, o governo de Donald Trump deu início à negociação com o Talibã para consolidar a retirada das tropas norte-americanas do país. Trump se comprometeu a tirar as tropas norte-americanas do Afeganistão caso o Talibã aceitasse para perceber a Al-Qaeda no território do país. O segundo parágrafo quer dizer, que o governo Donald deu início a negociações com o Talibã para consolidar a retirada das tropas norte-americanas. O terceiro parágrafo no governo de Joe Biden, a retirada foi marcada para acontecer até o final de agosto de 2021. A notícia da retirada norte-americana incentivou o Talibã a realizar uma grande ofensiva militar no Afeganistão. Eles já comandavam grande parte do território afegão e acabaram dominando uma série de outras regiões a partir do mês de agosto. O terceiro parágrafo quis dizer que a notícia da retirada do norte-americano incentivou o Talibã a realizar uma grande ofensiva militar no Afeganistão. O quarto e o último parágrafo é que as tropas norte-americanas se retiraram do Afeganistão de fato em agosto de 2021 e a presidente afegão Ashraf Ghani fugiu temendo ser presa pelo Talibã. Os Estados Unidos abandonaram o Afeganistão do mesmo jeito que o encontraram em 2001,
com o Talibã no poder, o único objetivo alcançado pelos norte-americanos foi a execução de Osama Bin Laden, realizado em maio de 2011. O quarto parágrafo e o último é que as tropas norte-americanas se retiraram e a presidente afegã fugiu temendo ser presa pelo Talibã, e o Talibã ficou no poder, venceu a guerra do Afeganistão, e que o objetivo alcançado pelos norte-americanos foi que a execução do Osama Bin Laden, realizada em maio de 2011. Agora eu vou passar para a Yuri. Então, o que aconteceu pós-guerra do Afeganistão? Em 2021, durante o governo de John Biden, foi anunciado que as tropas norte-americanas seriam retiradas do país ao final do mês de agosto. Isso motivou uma grande campanha militar do Talibã, que expandiu seu controle por todo o país, incluindo Camus, conquistado em 15 de agosto. O presidente Ashraf Ghani, após isso, fugiu do país. Isso marcou a derrota definitiva dos Estados Unidos no conflito, pois, após 20 anos de ocupação no território afegão, suas forças foram incapazes de formar um Estado estável no Afeganistão e ainda viram o país cair novamente nas mãos do Talibã. Olá, bom dia. Hoje eu vou falar um dos motivos pelo qual se iniciou a guerra do Afeganistão. O objetivo declarado da invasão era encontrar os Unidos abandonaram o Afeganistão